pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vou fazer uns convites aqui enquanto vocês estão entrando, tá? Convidar aqui algumas pessoas. Hoje eu vou falar sobre as doenças. Eu coloquei uma postagem lá em um dos meus grupos e o pessoal quer ouvir falar sobre doenças, né? E eu coloquei doenças relacionadas a se elas são físicas ou psíquicas. Então, espero que vocês gostem, tá bom? Se alguém quiser entrar comigo aí, ao vivo, pode falar eu quero, ou me chama, sinaliza aí que eu chamo vocês, tá bom? Então é o seguinte, tem se ouvido falar muito, né, ultimamente, sobre as doenças psicossomáticas, que são as doenças que se manifestam no corpo físico, mas que o início delas, na verdade, é na nossa mente, né? Então, vou falar resumidamente, né? Como que ocorre esse processo na nossa mente, nos nossos pensamentos? A gente pensa em algo, a gente lembra de algo e depois a gente sente algo. Então, é uma cadeia, né? Vou dar um exemplo. Eu penso em algo que eu vivi e aí eu lembro de um episódio, né? E depois eu sinto algo relacionado àquilo. Se foi uma experiência ruim, então aí é que eu sinto mesmo, né? Então, aquelas pessoas que sofrem de ansiedade, por exemplo, né? Quando elas estão em crise, né? O que acontece? Elas têm vários sintomas físicos. Então, elas têm sudorese, elas têm taquicardia, elas ficam ofegantes, como se estivessem correndo, né? Cansadas. Elas ficam, ocorre queda de cabelo. Então, há uma série de sintomas físicos, mas que começaram na mente da pessoa, né? E as pessoas ficam se perguntando como que isso acontece, como que isso ocorre. Isso ocorre, todas as coisas ocorrem dentro da nossa mente, né? Aquilo que a gente pensa, a forma como a gente permite que os nossos pensamentos trabalhem é a forma que o nosso corpo responde. Então, toda vez que houver esse processo, né, eu penso, eu lembro, eu sinto. Será sempre assim, né? Outro exemplo, pessoas que têm medo de cachorro. Ela vê um cachorro, ela já demonstra medo. Algo que aconteceu na infância e ela vai lembrar desse algo e ela vai começar a desencadear uma série de comportamentos ali naquele momento por causa do que ela pensou, lembrou e agora vai sentir, né? Então é um processo que acontece sempre assim. Vai mandando perguntas aí, tá bom? Para mim não ver que eu tô sozinha aqui, hein? Então, olha só. Os pensamentos, eles são muito presentes na nossa vida e nós temos que aprender a levar os pensamentos, usá-los de forma a nos ajudar, né? Então, o que acontece quando eu penso, lembro e sinto? O meu organismo, o meu cérebro, né? Existe uma amígdala que a gente chama, que fica localizada aqui na nossa cabeça, e ela libera uma descarga de hormônios que vão comandar o que o meu corpo vai sentir. Então, o que acontece? Vamos dizer que na crise de ansiedade, que foi o exemplo que a gente deu, a pessoa ela tem uma descarga de adrenalina, né? A adrenalina, para que ela serve? Para quem não me conhece, né? Eu sou enfermeira de formação. Então, quando uma pessoa tem uma parada, a gente faz o quê? A gente injeta adrenalina nela e depois a gente faz as massagens. E a adrenalina, o que ela faz? Ela faz vasoconstricção. O que é isso? Ela aperta os vasinhos. Faz de conta que o meu dedo é uma veia, né? Então é como se essa aqui fosse a espessura da veia normal. Quando injeta adrenalina, ela fica dessa grossura.
ela fica mais fina, né? Então, o que acontece? Na hora que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, que ocorre essa vasoconstricção, o sangue começa a passar com mais força dentro do vaso. A troca de oxigênio, né? Nós respiramos, o oxigênio entra, ele vai até os capilares onde fica o nosso sangue e ocorre uma troca lá no sangue, né? Eu deixo o oxigênio, pego o gás carbônico para ser transportado agora na expiração. A pessoa que está com na crise de ansiedade, ela não respira, ela não faz um ciclo completo de respiração, ela faz meio que menos da metade. Observem quando vocês verem alguém que ela respira mais ou menos assim, ó. Aquela respiração cachorrinho que a gente chama. E o que acontece com isso? Ela não consegue eliminar suficiente o gás carbônico que ela precisa. E o que acontece? Ela retém. Fica muito gás carbônico no organismo dela. E aí, o gás carbônico para nós ele é tóxico, né? O que para nós é funcional é o oxigênio. Então, se eu estou retendo um ar que para mim é tóxico, esse ar ele vai me fazer mal, né? Não vai haver uma troca lá dentro de mim, no meu sangue, onde eu preciso de oxigênio, lá vai ficar com pouco oxigênio e muito gás carbônico. E isso vai circular no meu corpo inteiro, né? Esse excesso de gás carbônico ele vai provocar várias coisas em mim. Então, ataque cardíaco, que é aquele coração acelerado, né? A sudorese, né? A pessoa se sentir cansada. Por quê? Porque não tem uma troca adequada do oxigênio que ela precisa. Tá em falta ali, né? Então ela começa a sentir dormência nas extremidades, não está indo oxigênio suficiente para as extremidades, né? O nosso corpo ele é muito funcional, foi o nosso Criador que fez ele e ele é muito funcional. Então o que acontece? Ele preserva os órgãos vitais que fica dentro da nossa caixa torácica. Então, se aqui é que se encontram os órgãos vitais, é para aqui que vai se centralizar aquilo que eu mais preciso, seja o que for. Seja a temperatura, seja o oxigênio. Então, nas extremidades vão faltar. E lembra que os vasinhos ficam mais comprimidos? Então, se para chegar nas extremidades ele sentia facilidade, agora que o vaso está mais comprimido, ele sente mais dificuldade. E aí, o que acontece? A ponta de dedo, ponta de pé, vai ficando que cor? Quem tem experiência aí com pessoas ansiosas em excesso, em crise de ansiedade, síndrome do pânico, diz pra mim, fala alguma coisa aí que vocês sabem de sinais e sintomas que vocês veem quando a pessoa tá assim. Vai falando aí pra mim. Perceber? Tem pessoas que os dedos das mãos e do pé têm facilidade em ficar com a coloração meio roxinha, azulada, aquele azulado indo para o roxo, porque está faltando oxigênio ali, né? Então, tudo isso eu provoco em mim quando eu não comando os meus pensamentos. Quando eu aceito que venha pensamentos negativos, eu só aceito. E eu processo eles, e eles entram nesse ciclo. Pensar, lembrar, sentir. Pensar, lembrar, sentir. Pensar, lembrar, sentir. Vira um ciclo vicioso. E eu só permito, eu não corto esse ciclo, eu não interrompo, eu não faço um corte para que o ciclo seja quebrado. Então, é como se a velocidade dele fosse aumentando cada vez mais, e isso toma conta da pessoa, né? Uma pessoa com síndrome de pânico, se você não tiver uma técnica para abordar, para ajudar, ela entra naquela crise que você precisa levar ela para ser medicada, né? E aí o sistema, o que faz quando chega no hospital? Eles injetam uma medicação para apagar o sistema. Qual é o nosso sistema principal? Sistema nervoso central. Então chega lá e eles botam a pessoa para dormir, né? Faz o famoso sossega-leão, aplica lá uma injeção, a pessoa apaga, né? E depois a pessoa volta.
mas aí ele volta perdido, ele não sabe o que aconteceu, é como se tivesse dado uma pane nele, né? Então as pessoas, elas precisam entender a importância que os nossos pensamentos têm, né? Na nossa vida, no nosso corpo físico. Se eu sou uma pessoa muito preocupada, né? Se eu sou preocupada, eu sou ansiosa, porque eu vou viver querendo prever o amanhã. E aí, o que eu posso fazer com a preocupação que eu estou sentindo? O que eu posso fazer? Eu posso mudar alguma coisa ficando preocupado? Então, como é que seria essa interrupção? A interrupção desses pensamentos seria eu fazer perguntas. Se eu estou preocupada, o que eu posso fazer com essa preocupação? Eu posso dar conta de alguma coisa só ficando preocupada? Se eu posso fazer algo, por que eu estou aqui parado pensando, processando nesse ciclo vicioso de pensamentos negativos? E se eu não posso fazer algo, vai adiantar eu ficar aqui pensando? Eu deixando esse processo rolar e o meu corpo sofrer com isso? Né? Então vocês imaginem, quando uma pessoa faz uma parada cardíaca, nós injetamos adrenalina sintética para ajudar esse coração a acelerar, voltar a bater. Mas a pessoa em crise de ansiedade, ele faz isso naturalmente, porque nós temos esse hormônio no nosso corpo, naturalmente. Só que quando eu estou em crise, há uma descarga muito grande. E tudo aquilo que é provocado pela droga sintética é provocado pela biológica que nós temos no nosso corpo. Então, o que acontece? Essa droga, ela faz eu sentir tudo isso. Um exemplo do ciclo: pensar, lembrar, sentir. Todas as vezes que eu lembro, vamos dizer alguém que perdeu alguém que ama, né? Então, todas as vezes que eu processar o evento ocorrido da morte, como é que foi, quem estava no dia do velório, os detalhes, eu vou entrar no processo pensar, lembrar, sentir. O meu cérebro vai descarregar adrenalina no meu corpo. E eu vou sentir exatamente como foi naquele dia. O meu cérebro, ele é atemporal, ele não sabe que já passou. Então, ele é como se estivesse acontecendo nesse momento. E ele faz eu sentir tudo de novo, como se o evento estivesse acontecendo agora. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, né? O que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo com esse corpo? Eu estou usando meus pensamentos a meu favor ou contra mim? Então, eu preciso estar atenta a isso. Questionar, quebrar essa cadeia, esse ciclo de pensamentos que me autodestroem, né? Eu preciso lembrar que os pensamentos, eles são para me ajudar. A ansiedade em si, ela é um sentimento bom, desde que usado com equilíbrio, né? Então, existe aquela ansiedade, tem pessoas que falam assim, estou com ansiedade gostosa. Existe. A ansiedade é um sentimento que está em nós para nos abençoar. Eu vou fazer uma viagem, nossa, estou ansiosa para chegar logo o dia. Tá tudo bem. Só que quando você começa a processar ansiedade e isso vira um desequilíbrio, isso interfere no meu dia a dia, isso interfere nas minhas rotinas diárias, isso passa a ser algo que não é mais saudável, né? E aí sim entra a questão da crise. Então, todas as vezes que eu permitir que esse ciclo aconteça, eu penso, eu lembro, eu sinto. Eu penso, eu lembro, eu sinto. Todas as vezes que esse ciclo se concretizar, ele fechar e ele girar e continuar, eu estou me autodestruindo fisicamente. Então, vai acontecer vários processos, todos esses que a pessoa em crise sente. Ela sente taquicardia, ela sente sudorese, que é suor, né, nas mãos, nos pés, ela sente dormência, ela sente falta de ar, ela tem queda de cabelo, ela sente náusea, né? Por que da náusea? Lembra dos vasinhos? Está tudo comprimido lá dentro. Nada tá tudo tenso, tudo tensionado, não tem nada relaxado nesse momento.
No momento da crise é isso que acontece. Faz pergunta aí, gente. O que vocês querem saber? Sobre a ansiedade, a crise de ansiedade, sobre doenças relacionadas ao físico, né? E ao psicológico. Faz perguntas aí. Vamos mais uns aviãozinhos aqui. Quem vocês acham que essa live pode ajudar? Convida as pessoas aí, vamos ajudar as pessoas que precisam de informações, né? Bora ajudar aqueles que não têm informações, eles só por causa disso. Fala pra mim se vocês já passaram por situações assim, com pessoas em crise de ansiedade ou síndrome do pânico, vocês não souberam o que fazer. Faz a pergunta aí, o que vocês queriam saber se vocês se deparar com alguém em franca crise, o que vocês fazem? O que vocês fariam para interromper isso? A pessoa está lá ofegante, acabou de imaginar algo, às vezes nem é uma notícia verdadeira, e ela já começa, né? As pessoas assim, elas são super criativas, né? Então elas não conseguem, elas processam aquilo que é ruim muito rápido com a criatividade que elas têm. Ó, a Cleidinha está perguntando aí, como controlar o corpo? Você não controla o corpo, você controla a mente, porque tudo começa na mente. Então é na mente que tem que começar o processo, né, de interrupção para que o corpo não seja atingido. O alvo, gente, é a mente, não é o corpo. O corpo ele sofre pelo que a mente processa, né? Então eu preciso entender o que eu estou pensando e entrar com as perguntas. As perguntas vão interromper o processo. Esse processo de atemporalidade, né? De me lembrar de algo ruim. Então, por que eu estou pensando nisso? O que isso me traz de bom? O que isso está me beneficiando? Para que eu estou pensando nisso? O que isso está me atraindo? Por quê? O que acabou de acontecer que me fez lembrar isso? Né? É como eu falei, o nosso cérebro, ele não sabe, o exemplo que eu dei, né, de ter perdido alguém, ele não sabe que essa pessoa morreu tem 20 anos. Ele não sabe disso. Ele é atemporal. Mas ele lembra perfeitamente como foi, quem estava lá, que data foi. Ele vai lembrando de detalhes que ele me leva lá no dia. E eu começo a processar e sentir tudo que eu senti naquele dia. Pode ter anos isso, mas eu vou processar, eu vou sofrer, eu vou ficar triste, eu vou liberar hormônios para agir no meu corpo e para destruir o meu corpo, né? Porque quando você injeta adrenalina num corpo onde o coração está parado para que ele volte a funcionar, é uma coisa. Mas e se eu faço essa descarga num coração que já está funcionando? Aí é a hora que dá taquicardia, né? Que a pessoa sente o coração acelerado, a respiração ofegante, né? Eu interrompo a entrada e saída adequada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Eu retenho o gás carbônico no meu organismo, né, me auto-intoxicando. Então acontecem vários processos e isso explica o porquê de todos os sintomas que a pessoa sente, né? Dormência, porque não está indo oxigênio nas extremidades para ela, está faltando. Então o organismo ele vai reter nos órgãos vitais. Na minha mão, no meu pé, não vai ter. E eu vou ficar dormente, eu sinto dormências mesmo, né? Então é dores pelo corpo, por quê? A musculatura, né? As pessoas ansiosas, a musculatura dela, ela vive tensa. Fica tudo dura, enrijecida, né? Então ela vive reclamando, tô com a dor nas costas, né? Tô com geralmente ela reclama de dor no corpo, né? Porque a musculatura, ela já vive enrijecida todos os dias. Então a pessoa acaba que ela não relaxa, né? Ela vive tensa 24 horas. Vocês imaginam o que é isso? Você deitar para dormir, mas a sua mente ela não repousa, ela não descansa, ela não relaxa, né?
ela dorme e acorda com dor no corpo, cansada, não relaxa, né? E aí no outro dia, se eu não durmo, o sono é uma coisa muito necessária, né? Para que eu descanse. Se eu não durmo, no outro dia eu acordo irritada, eu acordo sem paciência, eu acordo com a minha concentração muito baixa, né? Eu vou ficar bocejando o dia todo, o meu raciocínio fica lento, né? Então eu preciso, é uma necessidade nossa de dormir adequadamente, dormir a quantidade de horas que eu preciso, né? Então isso é muito necessário. Olá, quem está entrando aí agora, Denise, acho que é Zaide, Denise, deixa eu ver quem está aqui, Cleidinha, Arlande, sumido, Ellen, Eliana, Dani, fizemos live ontem top sobre relacionamentos abusivos, eu e Dani, Vanessinha, Paula, Joyce. Coloca aí, gente, quem quer entrar comigo aqui para falar um pouquinho sobre doenças. Onde que elas começam? No corpo ou na mente? Entra aí, quem quer entrar comigo? Fala eu aí, que eu vou saber quem quer entrar. Pergunta, vocês têm? Será que nenhum de vocês nunca se depararam com uma pessoa em crise de ansiedade? Ou síndrome do pânico? Falem aí pra mim. Então é isso, pessoal. O nosso corpo, ele é muito linkado, né? Nós somos todos, faz conexões desde a mente até o físico. Só que nós focamos muito no físico. Só que não é o físico que manda, né? O que manda, tudo começa na nossa mente. Se a minha mente não está bem, se eu não consigo controlar, né? Se eu não consigo me beneficiar com aquilo que está na minha mente, com certeza eu vou ter prejuízos com isso, né? Então eu preciso saber usar, né? Como é que acontecem os pensamentos? Como é que as informações entram no nosso corpo? Elas entram através dos nossos filtros. Quais são os filtros que traz o que está fora, no externo, para dentro de mim? São nossos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, paladar, o tato e a audição. Então, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto, né? O que eu tenho cheirado, sentido cheiro. O nosso olfato, ele guarda lembranças, né? E aí, quando eu lembro de algo, eu penso em algo, eu lembro de algo e eu vou sentir, né? Então, por exemplo, todo mundo que estiver aí ouvindo, lembra do limão? O limão verdinho? Agora, lembra como que ele é? Como que é o cheiro do limão? Todo mundo sente cheiro. E o gosto? Ó, a boca cheirante de água. Não é assim? E aí depois vem a minha lembrança, algum evento em que eu senti o sabor desse limão. Percebe? Na prática é isso que acontece na mente. Eu vou pensar, eu vou lembrar, eu vou sentir. É isso que acontece sempre. Agora, o que eu faço com essa lembrança? É isso que vai mandar se o que eu faço com essa lembrança vai me fazer bem ou mal. E eu preciso saber como controlar isso. Se vocês conhecem pessoas que têm problema de ansiedade, de síndrome do pânico, orientem essas pessoas a procurarem um profissional para que elas sejam ajudadas, né? Porque se a mente não for tratada, o corpo ele vai arcar com as consequências dessa negligência, né? Então essas pessoas elas precisam ser tratadas, elas precisam ser acompanhadas, orientadas, algumas até medicadas. Então elas precisam de ajuda, elas precisam ser ajudadas. E muitas delas acham que isso é bobeira, ou porque minha mãe era assim, eu sou assim porque minha mãe era, ou meu pai era assim, minha tia. Não,
Não é normal a pessoa ter crises de ansiedade, crises, síndrome do pânico, né? Não é normal uma pessoa assim. Ela precisa sim de tratamento, ela precisa de uma ajuda profissional, ela precisa ser orientada, né? E o principal, ela não pode ficar sozinha, né? Nós não fomos feitos para ficar sozinhos, tá bom? Então, pessoal, olha só, já que vocês não querem perguntar, vou falar mais uma vez aqui. Quem quiser entrar aí comigo para falar um pouquinho, só colocar assim, que eu vou chamar, tá bom? E eu quero deixar aqui um versículo, né, do nosso manual da vida, que ele diz assim, eu vou ler na íntegra para vocês. Espera aí, deixa eu abrir aqui que eu vou ler na íntegra. Vai perguntando aí, vai colocando um eu aí. Juliana, oi, tudo bem, Juliana? Espera aí, gente. Olha só. Tá lá no livro, lá no nosso manual, Filipenses 4:8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, nisso pensai. O que eu estou pensando? Será que eu estou triando os meus pensamentos? Ou aqueles que chegam eu deixo fluir e entrar no processo? Penso, lembro, sinto. Penso, lembro, sinto. Penso, lembro, sinto. Então, quanto mais acelerar esse processo, mais difícil de ser interrompido. Então, eu preciso de ajuda para interromper esse processo. Quanto mais tempo isso ficar treinando na minha mente, mais isso vai ficar para mim, eu vou achar natural, o meu corpo vai achar natural. Só que com o passar do tempo, o meu corpo vai sofrer as consequências, né? Ó, a Juliana falou que está aprendendo sobre esse assunto nos últimos dias. Isso aí, autoconhecimento, tem que se conhecer, tem que aprender, né? Então não fique sozinho, busque ajuda, busque conhecimento, busque o principal, né? Maior que o conhecimento, busque sabedoria. Então não fique observando o seu corpo sendo destruído, né? A sua mente processando pensamentos que te prejudicam, né? Não aceite apenas aquilo que é ruim para você. Parece que tem hora que a gente fica adormecido, né? As coisas estão acontecendo e eu estou sentada ali observando o mal acontecendo na minha vida, na vida daquele que está próximo de mim. Então não é assim que a gente tem que agir, né? As ações que nós temos que tomar é para hoje, é agora. Nós não temos, amanhã eu procuro ajuda. Amanhã não existe. Vocês já pensaram nisso? O amanhã não existe, só existe o hoje. Vocês fazem alguma coisa amanhã? Ninguém faz nada amanhã e nem ontem, só hoje. Então, o amanhã, ele é uma ilusão, ele não existe. Tudo que você tem que fazer, você tem que fazer agora. Não é amanhã e nem é ontem, né? Pessoas depressivas vivem presas no ontem, por algo que não fez ou por algo errado, algum erro que ela cometeu. Pessoas ansiosas, elas ficam presas no amanhã. E as duas coisas são ilusões, né? O amanhã já foi, o ontem ele já foi, o amanhã nem chegou. Então todos os dias eu estou vivendo o hoje. Quando chegar esse amanhã que você está pensando, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Então o amanhã ele não existe. O que vocês tiverem que fazer, que seja hoje, que seja agora. Tudo que você deixar para amanhã não vai acontecer, né? Ó, Juliana está falando, os sintomas no corpo são um alerta para algo que já não está bem há um tempo. É isso aí.
Então, o nosso corpo ele só está sinalizando que a mente está doente faz tempo, só que eu não dei atenção. Tem pessoas que dão aqueles desmaios, aí quando você vai perguntar, ela fala assim, deve ser porque eu não tomei café, né, a glicose abaixou, ou está muito quente, minha pressão abaixou, né? E assim elas vão levando, vão deixando para amanhã, né? E o corpo, ele vai sofrendo as consequências da minha negligência, de deixar para amanhã. Então, se você tem que se cuidar, comece cuidando de dentro para fora. Comece se conhecendo, sabendo quem você é, de onde você veio, o que você veio fazer aqui. Se você não está fazendo nada, por que você não veio aqui para ficar parado? Você veio aqui para agir. Qual é o seu propósito? Isso tudo nos preenche, nos faz bem, nos confirma a nossa identidade. Então, se eu não sei quem eu sou, se eu estou parada no tempo, na inércia, se minha vida não anda, se eu não sei o meu propósito, você é um forte candidato a ficar doente psicologicamente. Então, procure ajuda. Não fique parado, não deixe para amanhã. Faça hoje. Você só tem hoje, amanhã você não tem. Tá bom? Isso aí, Juliana. Tratar a causa e não os sintomas. Quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade ou síndrome do pânico, ela vai para o socorro, né? Chega lá, o que é que acontece? Eles dão o famoso sossega-leão, que é o que eu tinha falado aqui, né? Eles fazem o quê? O sistema dela está em pânico. Vamos desligar ele. Como é que desliga? Faz uma medicação e ceda a pessoa. Ela dorme. No outro dia ela acorda atordoada, ela acorda confusa, ela não sabe o que aconteceu. O processo dela foi interrompido bruscamente. Nas sessões de terapia, esses processos são interrompidos de forma com que a pessoa se entenda, se aceite e trabalhe isso. Quando ela vai para o pronto-socorro, eles fazem a medicação e dão um corte. Pum! É como se cortasse a energia do computador. Acabou a energia, acabou, desligou, acabou tudo. Então não é assim que trata, né? A pessoa precisa procurar uma ajuda, igual a Juliana falou, não é tratar o sintoma. Eu estou em crise, eu estou com muita falta de ar, dor no peito, vai para o pronto-socorro, chega lá, apaga a pessoa. Só que o que ela tem que fazer? Ela tem que ir num psiquiatra, ela tem que procurar ajuda, né? O psiquiatra, ele é aquele que medica, ele passa medicação relacionada a essas síndromes, né? O terapeuta, psicólogo, psicanalista, ele vai te ajudar com as sessões de terapia, que é um passo a passo de como você vai se ver, como você vai se encontrar, qual é o seu propósito, descobrir o seu propósito, o sentido da vida. Então, a pessoa precisa disso, né? Ela precisa olhar. Tem uma fala que fala assim, Lesh Lehá. O que é o Lesh Lehá? É você cair para dentro de si. Então eu preciso me olhar de dentro para fora, quem eu sou, né? A Kathleen está pedindo exemplos de coisas simples que dá para fazer hoje e as pessoas não fazem. O que dá para fazer hoje? Procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, gente. Ninguém sai de uma crise sozinho. Você tem como trabalhar a sua ansiedade, porque é assim, Kathleen. A nossa sociedade, ela tem uma cultura de quem vai no psicanalista, no psicólogo, no psiquiatra, que é doido, né? A nossa cultura é assim. Só que se nós fôssemos educados pensando em fazer terapia para prevenir, nós saberíamos nos entender, como lidar com as nossas emoções e não haveria tantas pessoas doentes igual temos hoje. Então, quando a pessoa chega para nós no consultório, quando elas nos procuram, é porque elas já estão num estado que não está bem, tem algo que não está funcionando mais, né? Elas estão incomodadas. Então, isso é sinal de que eu não estou bem. Então, ela não vem para aprender a lidar com as emoções, ela vem para tratar primeiro. Primeiro ela vai tratar, depois é que ela vai se entender, é no processo, né? Muitos têm que também ser acompanhados com medicações, dependendo do nível que tiver de desequilíbrio emocional, né?
Então, isso tudo as pessoas têm que observar. Muitas pessoas que eu atendo, depois de eu explicar todo o processo, elas falam assim: ah, mas está muito caro. Agora eu não posso não, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que viajar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho tudo, menos cuidar de si mesmo, né? Então tudo para ela tem valor, menos ela, né? Tudo ela prioriza, menos ela mesma. Então, o dia que nós aprendemos a olhar para dentro de nós, sabemos o valor que nós temos, nós vamos saber priorizar aquilo que está lá no nosso manual, lá no Velho Testamento. Amar o Criador, a Deus, em primeiro lugar, e o segundo mandamento é amar o próximo como eu me amo. Então, as pessoas hoje, elas deixaram de se amar para amar coisas. Elas amam mais coisas do que pessoas. E as pessoas estão adoecendo e morrendo por isso. As pessoas esqueceram o valor que elas têm, quem elas são. E elas estão adoecendo cada dia mais, né? A Juliana está pedindo exemplo: irritação sem motivo, frustrações, choro sem explicação, desânimo, exatamente, tá? Então as pessoas, elas ficam assim, elas ficam perdidas, tem coisas para resolver, elas não sabem como, elas não sabem por onde começar, elas choram, não sabem por que está chorando, né? E assim vai, e elas vão empurrando esses problemas, vão empurrando, até o dia que não dá mais, né? E aí não é só uma terapia, vai ter que entrar com medicações. Hoje temos clínicas, né, onde as pessoas têm que ficar lá, internadas, por causa desses problemas. Então, por que deixar ir tão longe? Se o meu corpo já está sinalizando que eu não estou bem, por que eu já não entro num tratamento? Por que eu não dou atenção para aquilo que o meu corpo está me informando? Né? Por que eu não procuro a ajuda que eu sei que estou precisando? Então, nós somos muito negligentes conosco mesmo. Às vezes, nós não somos com os outros, mas conosco a gente é. E o mandamento é amar o próximo como você se ama. Então você vem antes. Se você não tem amor, como é que você vai dar? Então a gente precisa sim se cuidar, precisa dar atenção para os sinais que o nosso corpo dá pra gente, né? Você que vive com as costas doendo, tensionada, você que vive querendo chorar, mas esconde, engole o choro, né? Tem essa frase, engole o choro, né? Então a gente precisa estar atento aos sinais que o nosso corpo dá para nós, para nossa mente. Porque a nossa mente, eles interagem entre si, né? Então observe-se, observe seus comportamentos, observe aquilo que você tem sentido, observe muitas coisas que às vezes até outra pessoa diz para mim: você não era assim triste, você não era assim tão irritado, você não era de ficar reclamando de dor de cabeça, dor nas costas, você não era assim. Então, muitas vezes é sinalizado pra gente, mas a gente ignora, né? Ah, não deve ser nada não, daqui a pouco passa. Só que aí eu vou ignorando e isso vai ficando comum pra mim, né? Eu vou começando a ter isso com mais frequência. E eu vou deixando pra lá. Vou deixando, né? Só que vai chegar uma hora que não vai ter mais como deixar pra lá. Então, que a gente se conscientize nessa live e aprenda a nos ouvir o pedido de socorro que o nosso corpo dá e que a gente procure pessoas capacitadas para nos ajudar. Tá bom, pessoal? Gratidão por vocês terem ficado aqui. Esse era o meu recadinho que eu queria dar para vocês, falando sobre as doenças, né, psicossomáticas que iniciam na mente e não no corpo. Tá bom? Um beijo no coração, gratidão. Juliana, obrigada pela participação. E se vocês quiserem falar mais sobre o assunto, pode me procurar, que eu estou aberta a dar informações para vocês, tá bom? Beijo. Fica na paz.